Voltou? Tá tranquilo? Só um recadinho para você. O pessoal disse aqui que eu fiz a aula só para menino porque mandei baixar a tampa do vaso. Agora você lembra que o vaso tem duas partes. Os meninos abaixam as duas, a menina tem que abaixar uma. Então, vale para os dois, tá? Seja educadinho, senão não é briga. Nós estamos falando de metabolismo celular. Já falamos da fotossíntese, agora rapidamente revisando respiração celular para você. Sem ela, você morre por um blackout energético. Bonito, hein? Apagão energético em você. Sabe o que é que acontece? Vai falar com Deus. Já era. Portanto, vamos observar quais são as etapas da respiração celular. Na sua tela tem a reação. A reação é o contrário lá da reação de fotossíntese. Aqui eu pego a glicose, observe aí, com oxigênio, a quebra da molécula de glicose, produzindo o quê? Gás carbônico, água e energia. Então, quimicamente é o contrário. Energeticamente, na verdade, é uma continuidade, porque a planta faz os dois. Ela consegue transformar energia luminosa em energia química, armazenar na molécula de glicose. Depois ela queima a glicose, transfere para ATP e, meu amigo, vai viver. A gente, como não faz a primeira parte, nós dependemos de todos aqueles que fazem a fotossíntese. É por isso que nós dependemos dela, porque a gente já pega a glicose pronta e tem apenas a segunda parte. Como nós podemos dividir a respiração celular? Normalmente, vamos falar que ela tem 3 etapas: a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Em alguns livros, eu até prefiro, fica mais tranquilo, dividir assim: glicólise e oxidação fosforilativa. Lembra que fosforilar é colocar fosfato no ADP e produzir ATP. E divido aí em formação da acetilcoenzima A, o ciclo de Krebs e o sistema transportador de elétrons, que é a própria cadeia respiratória. Então, por questão estratégica, vamos manter a primeira versão: glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória. Onde ocorre a glicólise, lise, quebra da molécula de glicose? A glicólise ocorre no hialoplasma, lá no citossol. Em que consiste quimicamente a quebra da molécula de glicose? Você quebra a molécula de glicose, que tem 6 átomos de carbono, e produz 2 moléculas de ácido pirúvico com 3 átomos de carbono cada uma. Para que ocorra a glicólise, há o consumo de 2 ATPs. Embora haja produção de 4 ATPs, portanto o lucro energético é de apenas 2 ATPs. Estas reações liberam hidrogênio, mas nós temos que ter moléculas que peguem esse hidrogênio para o nível de acidez da célula não aumentar, porque o pH desce e aí a célula já era. Uma dessas moléculas a gente chama de NAD, NAD. O NAD pega o hidrogênio, que foi liberado nessa reação. Nós temos a produção de 2 NADH2. Portanto, se perguntarem para você qual é o resultado da glicólise, 2 moléculas de ácido pirúvico, 2 ATPs e 2 NADH2. Para onde vão esses ácidos pirúvicos? Para as mitocôndrias. Lá ocorre toda a segunda parte da respiração celular. Eu vou contar uma historinha para você. Qual é o desejo do ácido pirúvico? Casar com uma mocinha chamada coenzima A. Quando ele chega lá na mitocôndria, ele vai dar uma passeadinha, faz a despedida de solteiro com umas amiguinhas chamadas enzimas. E lá ele pede alguma coisa nessa festa. Pede o quê? Um átomo de carbono. Esse átomo de carbono vai ser usado para produzir gás carbônico, que a célula libera, vai para o sangue, uma hora passa no seu pulmão e você joga fora. O seu nariz, então, é uma chaminé para liberar esse gás carbônico. Ele libera hidrogênio, como são 2 moléculas de ácido pirúvico, a liberação de hidrogênio para formar 2 NADH2. E o que acontece com ácido pirúvico, Geraldo? Perdeu um átomo de carbono, vira ácido acético com 2 átomos de carbono. E finalmente chega no altar, agora ácido acético, porque perdeu um átomo de carbono, encontra com a enzima A e o pastor, o padre, quem quer que seja, o pai de santo, fala: a partir de hoje vocês são apenas um, e vira o casal acetilcoenzima A. Ok? Ácido pirúvico pede um átomo de carbono, vira ácido acético, coenzima A, acetilcoenzima A. Qual é a importância da acetilcoenzima A? É ela que entra no ciclo de Krebs. Lembre uma coisa: se você estiver queimando não carboidrato, como a glicose, mas lipídio ou proteína, o ciclo de Krebs é uma via comum para qualquer molécula energética que você use.
Não importa a fonte de energia, ou de carboidrato, ou de lipídio, ou de proteína. Inclusive, se você comer muito carboidrato, que tiver muita acetilcoenzima A, uma parte é desviada do processo e vai produzir ácido graxo. Por isso, se estiver comendo muito chocolate, muito docinho, bombom, doce de leite, vai engordar por isso. Logo, quem é que entra no ciclo de Krebs? Acetilcoenzima A. Lembra que a coenzima A casou com o acetato, que derivou do ácido pirúvico. E na hora que casa, tem lua de mel. Só que o acetato fala para a coenzima A que quer levar o melhor amigo. As meninas que estão assistindo, você levaria o melhor amigo do seu marido na lua de mel? Não. A coenzima A fala, abraço, volto para a casa da mamãe. A acetilcoenzima A é condensada por um ácido chamado oxalacético, de 4 átomos de carbono. A coenzima A vai embora, porque não aceita o marido bichona. O acetato liga ao oxalacetato e forma um ácido cítrico com 6 átomos de carbono. Esse ácido cítrico ou citrato agora sofre a ação de um monte de enzimas que vão tirar carbonos e hidrogênios. A gente chama de desidrogenases descarboxilases. Vira um casal gay assim que fecha o pau e vai perdendo carbono e hidrogênio pelo meio do caminho. Sabe aquele espalhafatoso? Vai perdendo tudo. E perde carbono, perde hidrogênio. Volta ao oxalacetato, que acha uma outra acetilcoenzima A e começa tudo de novo, por isso o ciclo de Krebs. O que acontece com o carbono que é liberado? O gás carbônico sai pelo corpo, acaba no nariz, chaminézinha, vai embora. E o que acontece com os hidrogênios? Serão recepcionados por 2 transportadores, o NAD, que você já conhece, e o FAD. NAD e FAD. NAD e FAD. O ciclo de Krebs ocorre em que local da mitocôndria? Guarda esse nome. Na matriz mitocondrial, um gel que preenche toda a mitocôndria. Produz quantos ATPs? Somente 2. Portanto, o resultado do ciclo de Krebs são, anote aí, olha na tela, 2 ATPs, que ocorre lá na matriz mitocondrial, 6 moléculas de NADH2 e 2 de FADH2. 6 de NADH2 e 2 de FADH2. Você vai dizer, qual é então a importância do ciclo de Krebs? Para a respiração, é a liberação de carbonos e de hidrogênio. Esses hidrogênios que serão decompostos em prótons e elétrons. E, finalmente, nós chegamos na última etapa. Qual é a última etapa? A cadeia respiratória. A cadeia respiratória finalmente terá a presença do oxigênio. Ocorre aonde? Nas cristas mitocondriais. Os elétrons liberados passam por um sistema em cascata, pelos citocromos. NAD, FAD, os citocromos são B, C, A, A3 e recebe no final o O2. Então guarda a sequência, NAD, FAD, B, C, A, A3, O2. Guardou? É fácil. NAD, FAD, B, C, A, A3, O2. Quando vai descendo os citocromos, vai perdendo energia, vai formando ATP. E o O2 é o aceptor final de hidrogênio. É uma questão clássica. Qual é o papel do O2 na respiração celular? Aceptor final de hidrogênios. Agora, o que é que nós temos? Nós temos o resultado geral. Atenção. 2 ATPs e 2 NADH2 lá da glicólise. 2 ATPs do ciclo de Krebs, 6 NADs e 2 FADs do ciclo de Krebs e mais 2 NADH2 lá da formação da acetilcoenzima A. Cada NAD libera energia para produzir 3 ATPs, é só você fazer a conta agora. E cada FAD libera energia para produzir 2 ATPs, NAD 3, FAD 2. O resultado geral, todas as células, como por exemplo de procariontes, que fazem respiração aeróbica, como bactérias aeróbicas, produzem 38 ATPs. Porque tem os ATPs dos NADs e do FAD, mais os 2 da glicólise e os 2 do ciclo de Krebs. As células eucariontes, como as nossas, algumas células produzem 38 ATPs e a maioria 36. Você vai dizer, por que 36, Geraldo? Porque os 2 NADs da glicólise têm que transportar o hidrogênio para dentro da mitocôndria. E na maioria das células consome 1 ATP por NAD. Como são 2, consome 2, em vez de produzir 6, produz 4, daí 36. Então, saldo total, 38 ou 36 ATPs.
Gente, o resuminho tá jóia. Você vai matar a pau respiração e fotossíntese. E para ver se você aprendeu mesmo, tem uma questãozinha. Vamos lá? Aí, mais um exercíciozinho, vamos lá, tranquilo, que a gente mata. Ó. A liberação do oxigênio pelas plantas verdes foi o primeiro fato relacionado com a fotossíntese. Posteriormente, descobriu-se que a fotossíntese é praticamente o único meio importante de produção de oxigênio atmosférico. Entretanto, por algum tempo, questionou-se a origem deste oxigênio durante as reações fotossintéticas. Qual das substâncias relacionadas a seguir, conforme ficou comprovado, é utilizada pelas plantas como fonte deste oxigênio? Letra A, CO2. Letra B, H2O. Letra C, ATP. Letra D, C6H12O6. Letra E, NADP. Meus amiguinhos, tranquilo, né? Da onde vem o oxigênio? Da molécula de água, fotólise da água na fase de claro. Tranquilo. Fica bem, estuda bastante, bastante exercício, que a sua vaga vai chegar. Um abração, até a próxima.